Gostaria de começar aqui convidando o pastor Marlon Lopes. Ele é graduado em Ciências Contábeis, cursou estudos em Teologia e completou a pós-graduação em Gestão Empresarial. Trabalhou na área financeira de diversas instituições da Igreja Adventista, foi diretor dessa casa, foi diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação e, na época, também apresentou o programa Saldo Extra. Desde 2010, exerce a função de tesoureiro da divisão sul-americana. Então, vamos receber calorosamente pastor Marlon Lopes. Eu até agora estou pensando o que levou o meu amigo Rafael me convidar para falar para vocês. Eu estava vendo aqui os temas que foram abordados e o povo que passou por aqui. Assim, o que um tesoureiro tem que falar para esse povo? E eu ainda não sei. Essa é a verdade. O fato é que nós temos que entender uma coisa, a necessidade da comunicação correta. Um casal estava tendo problemas no seu relacionamento e eles já estavam aí uns 4, 5 dias sem conversar e a coisa estava feia lá. Ninguém conversava com ninguém ali. E um momento o marido lembra que no dia seguinte ele precisa levantar muito cedo e ele vai pedir para a patroa para acordá-lo, mas não quer dar o braço a torcer, porque não se conversavam há uns 4, 5 dias. Então, decide mandar um recado para ela por escrito. E diz para ela, amanhã me acorde às 6 da manhã. E foram dormir. No outro dia, ele acorda e percebe no relógio que são 9h30 da manhã. E havia perdido o horário da sua reunião. E ele já indo, querendo fazer encrenca com a dona encrenca, percebe que tinha um bilhete no seu criado mudo dizendo, levanta, são 6 horas da manhã. Significa que a maneira como eu comunico é que faz a diferença. Comunicar é fazer-se entender. É fazer-se entender. E no tempo que nós estamos vivendo agora, fazer-se entender, a forma como se comunica, a mensagem que temos, faz toda a diferença. Mas por que falar nesse assunto agora? Por que falar nesse assunto agora? Se você não prestou atenção, você deve prestar atenção que nós estamos exatamente na semana 26, que é exatamente a semana que define o primeiro semestre para o segundo semestre. Eu não sei quais são os seus planos que você fez no final do ano passado para 2018, não sei quais são os seus projetos que você escreveu, aquilo que você gostaria de fazer em 2018, mas o fato é que a metade do tempo já foi. A metade da sua capacidade de execução já acabou. Se você tinha que fazer alguma coisa e você está aquém da metade, significa que você vai ter problemas para alcançar. Significa que os nossos projetos precisam ser bem delineados, bem analisados e bem calculados. Significa que, de alguma maneira ou de outra, você precisará de um esforço extra. Talvez esse esforço extra seja a presença de Deus nos seus planos e que, por alguma razão, ele ficou de fora. Significa que talvez você não colocou o seu dom da maneira correta. E eu quero lhe convidar para abrir a Bíblia e deixar a Bíblia falar para nós nesta manhã. E nesta parábola que Jesus menciona, é uma parábola que você já conhece, já ouviu sermões e sermões e sermões sobre este assunto. E a parábola, ela tem a ver uma representação daquilo que Jesus queria mostrar de alguma maneira. E a parábola tem a ver do seguinte, o Senhor vai fazer uma viagem e chama os seus servos. Veja lá, a partir do versículo 14, pois será como um homem que, ausentando do seu país... Você tem a Bíblia aí, de alguma maneira, ou física, ou papel, ou no seu smartphone? Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia, vai ser interessante você acompanhar. Mateus capítulo 25, o verso 14, fala desta parábola que o Senhor ia sair de viagem e chamou todos os seus servos. Não deixou ninguém de fora. Todos os seus servos eram 3. Todos os seus empregados eram 3. E ele chamou todos os seus servos e deu responsabilidades, a Bíblia chama de talentos,
Para um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E foi fazer a viagem para muito longe, não falou quando via, mas o fato é que ele voltou. E quando voltou, chamou para prestação de contas. E o primeiro que tinha recebido 5, ele simplesmente duplicou aquilo que havia sido feito, aquilo que havia sido solicitado. O segundo servo, ele também dobrou, entregou 4. E o último servo, o terceiro servo, que havia recebido 1, enterrou aquilo ali. Bom, agora vem na prestação de contas, um é elogiado porque dobrou, o segundo é elogiado porque dobrou, e o terceiro é amaldiçoado porque não fez nada. Que lições nós podemos aprender disso aqui? Primeiro, como a parábola menciona, nós somos os servos desta parábola. Você é um servo desta parábola. E pelo fato de você estar aqui, significa que você tem um dom. O nosso grande Senhor saiu, foi para lá, para o céu, e em algum momento vai voltar, e Ele vai pedir prestação de contas, sim. E você e eu teremos que explicar o que nós fizemos com o nosso dom. Se você está aqui nesta manhã, nesse final de semana, é porque você sabe que você tem um dom, e você veio aqui para, de alguma maneira, aperfeiçoar o seu dom. Você pode dizer assim, não, pastor, lamento, mas você está errado. Eu vim aqui porque o programa é legal, tem um monte de palestrante muito interessante, tem uma série de amigos que foram para lá, vai ter um programa muito legal, e eu estou lá. Assim, lamento dizer para você, mas você está perdido, você vai ter que prestar conta sim. Porque você recebeu um dom, você veio aqui para exercitar o seu dom, e em algum momento Deus vai te pedir conta desse negócio. O fato é que a prestação de contas que Deus vai pedir não significa fazer exatamente aquilo que os outros fazem. Porque chegou no último servo, quando o Senhor diz assim, por que você não colocou pelo menos no banco? No mínimo, no banco. Significa que os outros 2 fizeram mais do que aquilo que a média fazia. Sabe o que significa esta parábola para nós, para abrir os nossos trabalhos aqui nesta manhã? Significa o seguinte: Deus dá dons diferentes às pessoas, a você e a mim, dons diferentes. A cada um que está aqui tem dons diferentes. Não importa o dom que você tenha, importa o que você faz com ele. Você deve ter bem claro que o que Deus vai pedir no momento certo, na avaliação do dom que Ele deu para você, é que você terá que ter feito mais do que aquilo que os outros fizeram. Isto é, você tem que fazer o seu melhor. O exercício do dom, manter o dom que Deus dá, implica em exercitá-lo a serviço dele. Manter o dom que Deus te concedeu significa você usá-lo sempre, permanentemente, e da melhor maneira. Por quê? Quando não se usa o dom, Deus retira, amaldiçoa, e diz o texto, pegue isto que você deixou de fazer, que você enterrou, me dá aqui essa moeda, e entregue àquele que tem 10. Compreendeu isto? Está claro isso para você? Se você está aqui nesta manhã, e você já passou 26 semanas e não conseguiu cumprir aquilo que você tinha planejado cumprir, do dom que Deus deu para você, que daquilo que você recebeu de Deus, você não cumpriu, tenha cuidado. Porque quando chegar no momento certo, Deus vai dizer, cata o teu dom aqui, passa para lá. Você teve a oportunidade, não exerceu, alguém vai fazer isso aqui por você. Então, a semana 26 ela é crucial para nós, porque talvez seja um momento de avaliação que você possa ter. Mas existem alguns outros textos na Bíblia, eu quero lhe convidar para ler. Colossenses, o capítulo 2. Veja, a Bíblia tem uma coleção de informações sobre tecnologia. Você já parou para prestar atenção nisso aqui? A Bíblia fala sobre modernidade, fala sobre tecnologia e fala sobre capacitação para essa tecnologia. Veja o livro de Colossenses, o capítulo 2, versos 2 e 3. Se é que você tem alguma dúvida. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O que isso aqui te diz? O que isso aqui me diz? Você não vai conseguir ser igual a Cristo, mas você vai ter acesso à sabedoria do Todo-Poderoso. Veja o que diz o verso número 2 do final dele.
para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Você entendeu que quando Deus dá dom, Ele te coloca em acesso a buscar este conhecimento pleno? Sabe, Deus quando pede um dom, quando Deus dá um dom para nós, Ele pede que a gente use e entregue mais do que aquilo que a média que os outros entregam. Sim, Ele pede isto. E aparentemente a gente vai dizer assim, mas Deus é realmente durão com esse negócio aqui. Só que do outro lado, Deus vem e diz, sabe aquele dom que eu te dei? Você tem acesso à mente do Todo-Poderoso, do infinito. É isso que acontece. Então, quer dizer que nós teremos que, como igreja, entregar muito mais resultado. Porque nós temos acesso à fonte inesgotável do conhecimento e da capacitação. Veja o que diz o verso 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É lá que você entra. É lá que você chega. Veja outro verso, Provérbios, o capítulo 22, verso 6. Esse livro já é conhecido como o livro da sabedoria. Provérbios, o capítulo 2, o verso 6. Encontrou no seu smartphone aí? Olha o que diz aqui. Se você tinha alguma dúvida. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Entendeu? Entendeu? O Senhor dá sabedoria. Ponto. Você está um pouco de angústia, com dificuldade para entender alguma coisa? O Senhor dá sabedoria. O Senhor dá. Vamos em frente. John Wesley foi o criador do metodismo. Ele viveu cerca de 250 anos atrás do que nós. Ele viveu 3.250 anos depois de Moisés. Isto é, Moisés está a uma distância nossa de 3.500 anos. Está certo? Está me acompanhando aqui? Moisés está a 3.500 anos atrás. John Wesley, 250 anos atrás. Isto é, 3.250 anos à frente de Moisés. Mas se você pegar o tempo de John Wesley, o cotidiano de John Wesley, o cotidiano de Moisés e nós, John Wesley teria muito mais condições de conhecer a civilização do tempo de Moisés do que a nossa. O mundo, nesses últimos 250 anos, mudou tanto, mas tanto, que John Wesley teria mais condições de conhecer a vida diária no tempo de Moisés do que na nossa vida. Mesmo estando de 3.250 anos e apenas 250 anos. A questão é que, quanto mais próximo chegamos desses 250 anos, mais intensas são as mudanças, mais fortes são as mudanças, mais impactantes são as mudanças. É evidente que nós vivemos num mundo em que o avanço da tecnologia é cada vez maior. Eu me recordo que quando, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando a gente construiu a usina de Itaipu, nós não tínhamos ali fax, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet, nós só tínhamos telefone, rádio, calculador de bolso. Essa era essa tecnologia que existia ali. Mas o fato é que o mundo mudou, e o mundo vem mudando cada vez mais fortemente. Quando nós refletimos sobre isso, nós não entendemos o impacto que isso aconteceu, que isso trouxe. Por exemplo, essa tecnologia impactou nas estradas. Essa tecnologia, essa modernidade impactou nas telecomunicações. Essa tecnologia impactou na energia elétrica, na agricultura mecanizada, um monte de coisas. Por exemplo, tente tirar o celular ou o smartphone de um adolescente. Ontem nós convidamos uma família de amigos para almoçar lá em casa, colegas de trabalho. 2 filhas e uma sobrinha estavam ali juntos. 10 minutos depois de chegar em casa, uma delas sentiu, tem o sinal do Wi-Fi. 10 minutos, apenas 10 minutos. Só 10 minutos. Tio, tem o sinal do Wi-Fi? Eu já estou pensando em mandar imprimir uma plaquinha e deixar meio na porta. A pessoa que entrar já tem o sinal do Wi-Fi ali. A gente quer que as pessoas se sintam bem na casa da gente, não é assim? Vai ter uma plaquinha de Wi-Fi, está aqui teu Wi-Fi, entra lá, etc, etc.
O fato é que se esse adolescente não tiver um smartphone, ele se sente um pária da sociedade, um alienado da vida. E eu vivi a minha adolescência sem estas coisas e eu acho que vivi bem. Mas o que mais impacta isto é o impacto nas nossas igrejas. Se o impacto da tecnologia você sente na relação das pessoas e na infraestrutura, isso entrou nas nossas igrejas. Por exemplo, hoje nós temos o uso largamente difundido do videoprojetor. O videoprojetor, ele entrou nas nossas igrejas aqui para ajudar na música, para ajudar o pastor, quando digitava, colocava o texto para ficar mais fácil explicar. Só que isso aqui trouxe um outro problema, e a gente tem lutado muito com esse problema aqui. O que aconteceu? Essa forma do pastor querer colocar, o pregador colocar o texto na tela, incentivou as pessoas a não trazer mais a Bíblia para a igreja. E eu conheço pastores que começaram a proibir digitar o texto na tela para estimular os membros a trazer a Bíblia para a igreja. Mas isso não é tudo, isso é só o começo da história. Porque o abandono mesmo da Bíblia veio com o smartphone. Aqui que trouxe o maior problema. Eu não vou dizer para você que isto é fácil, está errado, não está errado, isso é uma discussão muito complexa. Se por um lado nós temos lá atrás, lá nos tempos bíblicos, onde a Bíblia não existia como um compêndio pessoal, a Bíblia era lida em conjunto na igreja. O máximo que as pessoas possuíam eram fascículos, folhetos, pedaços, porque era muito caro, o acesso não era possível. Então as pessoas não liam a Bíblia em casa, liam em congregação na igreja. Estou falando aqui de 1900 anos atrás. E depois nós vemos um momento onde a Bíblia se tornou acessível, e agora nós voltamos àquele período lá de trás, onde as pessoas não trazem mais a Bíblia, mas por causa do outro lado da ponta, o outro extremo, de ter Bíblia em vários acessos, de várias formas. E as pessoas não levam mais a Bíblia física, mas se sentem que estão com a Bíblia. Discuta com o povo da geração Z que ele tem que trazer a Bíblia em papel. Ele vai ter 20 argumentos para cada argumento que você tem, diz assim, não, eu não tenho só uma Bíblia que você tem, eu tenho 10 versões da Bíblia aqui. E eu tenho muito mais capacidade de interpretar esse texto do que você. Que você só tem uma versão, eu tenho 10. Discuta com esse povo. Perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Um outro exemplo interessante dessa situação, desse desdobramento, desse tipo de desdobramento, é que as pessoas reclamam hoje que os dispositivos eletrônicos geram na vida das pessoas isolamento, se afastam do mundo físico. Tudo bem. Eu me recordo aqui de um artigo que eu li esses dias, de quando o telefone foi criado, foi descoberto. O New York Times, e você encontra isso na internet por aí, o New York Times, quando o telefone foi criado, o New York Times publicou uma série de artigos com uma crítica muito grande ao telefone, porque se corria um sério risco das pessoas deixarem de ter o contato físico, face a face, para ter somente contatos com voz. Isso era muito arriscado, muito complicado para a sociedade abandonar esse tipo de contato com as pessoas. Quando a gente olha para trás, é um luxo quando a gente consegue conversar por telefone, que essa fase já passou, você já está nos dados. Você já está se comunicando com dados. É muito natural. Você está aqui, uma pessoa está no Paquistão, o outro está na Índia, o outro está no sul do Brasil, outro está na Argentina, e o outro está ali na outra peça ao lado, e você conversando pelo WhatsApp com meia dúzia de gente, cada um num canto do mundo. Isso tem impactado a nossa sociedade hoje. Mais alguns números para a gente entender desse desafio aqui. Você sabia que existe 76 milhões de usuários do Facebook brasileiros? Você sabia que de cada 2 usuários da internet no mundo, um já visitou o YouTube? Você sabia que 140 milhões de tweets são enviados a cada dia? 140 milhões?
Você sabia que 5 milhões de imagens são postadas no Instagram por dia? Você sabia que as pessoas gastam, em média, 15 minutos do seu dia no YouTube? Bom, aí você vai dizer assim, isso aqui realmente é o mal do século. Isso é um problema, essa tecnologia é um problema. Não é um problema. Ledo engano. Aqui estão grandes oportunidades que a igreja possui. Grandes oportunidades. Eu me recordo, quando trabalhava aqui na Novo Tempo, nós fomos visitar a TV Canção Nova. A sede da Canção Nova está aqui perto, numa cidade aqui perto, que eu não lembro agora o nome da... Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. E nós fomos lá com um grupo de gerentes. Talvez alguns ainda estejam por aqui. E após visitar todo o campus, ali, toda a área, nós fomos conversar com um dos diretores. E isso me impactou muito. E conversando com eles, eu percebi que numa tela ele tinha escrito ali tudo aquilo que eles possuem de meios de comunicação, de veículos de comunicação. E ele mencionava naquele momento que eles tinham rádios AM e rádios ondas curtas. Na minha cabeça fiquei assim, que coisa meio antiquada, ondas curtas. E eu tive a coragem de perguntar ao diretor, assim, por que vocês têm rádios ondas curtas e ondas médias, quando a galera está indo para frequência modulada, FM? E ele me deu uma resposta que me destruiu. Ele não teve o objetivo de me derrubar. Mas eu me senti impactado por aquilo e mudou o meu conceito ali. Sabe o que ele disse? Sabe por que nós temos rádios ondas curtas e rádio AM? Porque tem gente lá. Porque tem gente lá. Sabe qual é o problema da tecnologia? Ela não é inimiga. Ela não está contra a igreja. Ela não tem nenhum problema. Somos nós que criamos as barreiras, os preconceitos. Nós temos que estar lá. Tem gente saindo deste mundo aqui, físico, contato, porque está enojado dele, está cansado, está se sentindo traído, deprimido. Tem gente se matando por causa deste mundo e está buscando uma fuga para um outro mundo. O mundo do Instagram, o mundo do Facebook, o mundo das redes sociais, e ali se sentem mais seguros, mais amparados. Nós estamos lá? Como deveríamos estar? Nós estamos falando com esse povo da forma como deveríamos falar? Nós estamos colocando dinheiro como deveríamos colocar? Nós estamos colocando entusiasmo como deveríamos colocar? Estamos colocando os nossos dons para conversar com esse povo da maneira correta? Sabe que as lojas físicas estão fechando e partindo para as lojas online? Porque as pessoas estão indo para lá. Estão indo para lá. O lucro está migrando do mundo físico para o mundo virtual, porque as pessoas estão indo para lá. A igreja precisa estar aonde as pessoas estão. A nossa pregação do Evangelho tem que estar adequada ao público que nós temos. Nós temos um monte de gente que está nas redes sociais, nós temos que estar lá de alguma maneira e pregar o Evangelho, com o formato correto, com a linguagem correta. Não vamos tentar discutir se a tecnologia faz bem ou não faz bem, o problema não está na tecnologia, é o uso que fazemos dela. Lucas, o capítulo 6, verso 45. Esse é um verso que é muito interessante. Lucas, o capítulo 6, o verso 45. Diz assim: o homem do bom tesouro do coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que isso aqui diz? Tecnologia não é o problema, é o que a gente faz com ela. A tecnologia está aí para ser bem usada. Deus deu o dom para nós utilizarmos a tecnologia a nosso favor. Aí quando a gente vê a tecnologia fazendo um papel ruim, a gente fica, porque o mundo está mal. Não, o mundo está mal porque nós não estamos tendo a força para falar o bem como tem que falar.
Nós temos que ser mais relevantes ali naquele lugar, porque a Bíblia diz que o problema não está no meio. Não está no meio. O homem do bom tesouro, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Mas vamos voltar um pouquinho mais ainda no tempo. O relato bíblico, o apóstolo João, tem 2 cartas, e aqui fala sobre tecnologia aprimorada. Tecnologia aprimorada, e você vai entender. Abra a sua Bíblia lá no livro de 2 João, o capítulo 1. 2 João, aliás, só tem um capítulo, né? Então você só vai encontrar aqui mesmo, não tem outra saída. 2 João, o verso 12. João dizendo o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, isto é, ele está escrevendo. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Vai no capítulo seguinte, verso 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. O que isso aqui tem a ver com tecnologia? Bom, isso aqui foi escrito há 1900 anos atrás. Por seu conhecimento, essa aqui era a tecnologia mais moderna de comunicação de massa, escrever cartas. Cartas foi uma descoberta que foi feita no tempo de João, que era a maneira mais hábil de cobrir uma multidão de gente com uma informação, com uma mensagem que se queria dar. João preferia o contato, João preferia face a face. João preferia a conversa, diálogo, mas o senso da urgência, o senso de missão, a necessidade de conversar com mais gente, fazia com que ele escrevesse. Ele dizia assim: eu não quero fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer por cartas. A Bíblia menciona que João usou da estratégia mais moderna existente na época para dar sua mensagem. A Bíblia estava na vanguarda quando tinha que dar a mensagem. João estava na vanguarda do seu tempo. Uma tecnologia, uma habilidade que poucas pessoas possuíam, um conhecimento que poucas pessoas possuíam, um dom que poucas pessoas possuíam. E ele usou essa tecnologia, essa modernidade para pregar o Evangelho. Deixa muito claro que o coração dele, assim, eu preferia estar convosco, eu queria estar em presença de vocês e ter um momento de consagração, etc, etc. Mas ele usou do meio mais moderno que tinha, da melhor estratégia de comunicação de massa, 1900 anos atrás, está registrado aqui, na sua Bíblia, para conversar com as pessoas. Nós estamos com o mesmo entusiasmo, com a mesma pegada, com o mesmo sentimento, com o mesmo compromisso de vanguarda. Nós somos vanguardeiros com esse assunto de pregação do Evangelho. Veja o que diz um livro aqui que Ellen White escreveu. É o uso inteligente dos meios, da capacidade, das faculdades dados a vós por Deus, consagrados ao seu serviço, que constará nas comunidades onde puder trabalhar. Vamos dividir aqui essa frase. Primeiro, é o uso inteligente dos meios. Meios são estratégias, são veículos, formatos. É o uso inteligente deles. Associado à capacidade, ao dom. Associado à faculdade dada por Deus. Essa combinação de fatores, meio, estratégia, formato, mais a inteligência, mais a capacidade que traz o sucesso. O mesmo receio que nós temos das consequências do passado, que existiu há 100 anos atrás com o telefone, onde a sociedade tinha medo de algumas coisas, ou 1900 anos atrás, é a mesma que nós temos hoje. É o mesmo sentimento de medo. O que vai acontecer, o que vai acontecer. Não tem que ter medo. Não há como parar o progresso. Não há como você impedir que novas tecnologias venham. O problema não está nas novas tecnologias, exatamente o problema está no uso que fazemos dela. Não adianta pedir para o ônibus parar e você descer. Mais coisas e mais rapidamente, e isso vai acontecer. Sabe, esse dia eu estava analisando enquanto estudava esse tema aqui, você sabe quantas palavras tem o nosso dicionário, quantos verbetes nós temos lá no orelhão?
Em português? Você tem alguma ideia? Mais de 400 mil. E em inglês? O idioma mais falado no mundo. A última contagem, não se sabe bem ao certo, tem vários países que falam inglês. A última contagem dava de 1 milhão e pouco. A cada 1h30 é criada uma nova palavra em inglês. A cada 1h30 no mundo, uma palavra nova surge no globo. Significa que se nós não nos atualizarmos, e por que surge uma palavra nova a cada 1h30? Porque os países que mais descobrem coisas novas, surgem coisas novas, diferentes tecnologias, diferentes máquinas, coisas, e se dá nome para aquilo. E aquilo passa a ser incorporado no dicionário como uma nova palavra. Isso quer dizer, colega, que se daqui a 5 anos ou 1 ano você não se atualizou, loguinho, você será um Jurássico. Porque essa moçada que vem aqui na geração Z, aquela descoberta que foi lá de trás, ele nem sabe o nome daquele negócio lá, não está no dicionário dele. O dicionário dele é desse negócio novo que foi feito, que nós nem chegamos lá. Mas o network, a internet, as redes sociais, estão aqui. Você entendeu? A necessidade que se tem de se atualizar para que a mensagem tenha relevância e seja adequada à tecnologia que se tem, e que o ouvinte, a pessoa que recebe, sinta que ele está sendo abraçado por uma igreja. É isso que tem que acontecer. O problema não está na tecnologia, mas é o que nós fazemos com ela. É o tipo de atualização que nós temos de conhecimento, de habilidade para falar com este ser que está lá do outro lado. Olha o que diz a Bíblia aqui, a Ellen White. Isso aqui é espetacular. Há entre nós mentalidades capazes de inventar e executar. Você crê que isso aqui é inspirado ou isso aqui é a história da carochinha? É ou não é inspirado? Já acordou aí? Você crê nisso aqui ou não crê? Há entre nós mentalidades capazes de inventar e executar. E uma vez que se apliquem a isto, grandes seriam os resultados de esforços bem dirigidos e inteligentes. Há entre nós gente com dom de inventar e de fazer coisas novas. Sabe o que significa isso aqui? Eu creio assim. Essa modernidade aí foi Deus que deu conhecimento para se inventar essas coisas novas. Então não critique. Não critique. O problema é o uso que se faz. E aí, gente, nós temos a responsabilidade como igreja de fazer bom uso disto. Essa é a nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. Então vem uma pergunta: o que nós podemos esperar como igreja? Foi a pergunta que o Rafael pediu para eu dizer aqui. O que a igreja espera dos participantes desse game? Espera algumas coisas. Primeiro, nós somos convidados a navegar em águas mais profundas. Nós somos convidados a navegar mais longe. Nós somos convidados a fazer coisas que nós ainda não fizemos, a tentar coisas, a nos arriscar mais. Nós somos convidados a discutir as coisas mais francamente, a errar mais, porque nós estamos tentando mais. Não há limite de tempo ou de espaço, nós temos que fazer mais. Se você está aqui, é porque a igreja espera que você use o seu dom para fazer algumas coisas novas. Segunda coisa, não tenha medo de mudar. Você vai dizer assim: pastor, o problema não está aqui, com essa galera que está aqui. O problema não está aqui, nós queremos mudanças, é que vocês que administram a igreja têm a cabeça retrógrada e fechada. Você está pensando assim, não está? Fala a verdade. Sabe de uma coisa? Você está aqui para ajudar a gente. Às vezes nós não estamos muito ligados nisso, nós estamos cuidando das coisas da igreja e das
reuniões e viagens por aí afora, e a gente não consegue, nós não estudamos para isso. Vocês são os nossos conselheiros. E aí você fala assim, pastor, eu tenho juízo. Se eu começar a dizer que você está errado, eu vou ser convidado para ir para o DP. Sabe, um dia eu chamei um camarada para fazer uma validação daquilo que nós estávamos fazendo em termos de tecnologia no escritório. Era alguém de fora. Um gaúcho, de faca na bota. Eu perguntei para ele, disse, e daí? O que você acha daquilo que a igreja está fazendo nessa área de segurança e tecnologia? Está legal? Está tudo errado. Quase expulsei da minha sala, rapaz, você é atrevido. Nós temos que ouvir, nós temos que ser aconselhados muitas vezes. E são vocês, pessoas de bem que estão aqui, que têm paixão por esta igreja, que querem pregar o evangelho, querem ser relevantes nesse mundo da tecnologia. Vocês precisam nos ajudar, reúnam. Cadê o Carlão? Carlão está aqui. Nós começamos uma discussão esses dias aqui por e-mail. Pastor Ayrton, Rafael, eu, Carlos e mais não sei quem. Trocas de e-mails. Nós estamos discutindo uns pontos. E quando o Carlos mandou o primeiro e-mail, eu fiquei assim, que história é esta? Ao longo das conversas, pastor Ayrton respondendo, Rafael respondendo, trocas de e-mail, pastor Ayrton para um lado, eu para o outro lado, e esses dois para o outro lado. E nós já estamos na metade do caminho desta discussão. Mas nós estamos sendo orientados por este povo de bem, de que nós temos que fazer alguma coisa um pouco diferente daquilo que temos feito até aqui. E essas propostas lá que Carlos está fazendo com o Rafael têm a ver com metodologia de trabalho. Nós éramos relevantes como igreja até pouquinho tempo atrás, eu me lembro. Até pouquinho tempo atrás. E agora chega o Carlos e fala assim, eu sinto que nós não somos mais relevantes assim. Mas Carlos, até ontem era, não é mais. Lamento, não é mais. Sabe o que acontece? Esse negócio de era relevante não é mais, sempre acaba mexendo em despesa. Você está rindo, porque não é você que vai pagar a conta, se eu vou pagar a conta. Sempre mexe com isso. É isso mesmo, moçada. E nós vamos ter que ser colocados dentro dessa discussão e discutir junto. A questão nossa como igreja é ser relevante no tempo que nós estamos. Se tem gente daquele lado, é lá que nós devemos estar. Nós somos chamados para cuidar de gente, não de equipamento. Equipamento é meio, equipamento é formato. Nós somos chamados para cuidar de gente. Carlos gosta muito de usar essa frase. A web quer conectar pessoas, não máquinas. Não máquinas. A nossa missão envolve despertar pastores, líderes de igrejas, administradores da igreja, professores, radialistas, apresentadores, para que temos uma comunicação mais envolvente, mais inclusiva, mais acolhedora, mais dialógica. É isso que nós temos que fazer, é isso que a gente espera de vocês. Você tem o dom que Deus te deu, use este dom, use este talento. Não tema, não tenha medo. Antes de qualquer coisa, para sermos relevantes e para ter o tempero certo naquilo que você vai fazer, você tem que começar o dia com Deus. Você pode mexer com tecnologia, pode mexer com o que tem de mais moderno no mundo, mas isso estará a serviço da igreja à medida que você se colocar a serviço de Deus, para que Deus te use. Senão, será um verdadeiro fracasso. 3 textos para concluir. O tempo está se passando rapidamente e muito resta para ser feito. Todos os meios. Está percebendo isso aqui? Uma palavra meio absoluta, meio forte, tudo. Não deixa espaço para exceção. Todos os meios devem ser postos em operação para que as oportunidades sejam sabiamente aproveitadas. Todos os meios significam o evangelismo na tenda. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Evangelismo de colheita também tem que ser feito. A dupla também. A classe bíblica também, lá na igreja. Inclusive não da igreja, mas da Bíblia Novo Tempo, aquela da Bíblia Fácil, tudo está certo. A TV, o rádio, onda curta, onda média, onda longa,
Tudo, tudo, tudo. A web, tudo. As redes sociais, todos os grupos. Está lá, tem que estar lá. Tem que ter uma mensagem relevante. Nós temos que ser relevantes para a sociedade. Nós temos que ter uma mensagem de esperança para a sociedade. Todos os meios. Todos os meios. Todos os meios. E nós temos, como igreja, nos organizar para isso. Todos os meios. Olha isso aqui. Jesus e os anjos darão êxito aos esforços de homens inteligentes e tementes a Deus, que façam tudo o que está em seu poder para salvar as pessoas. Vou repetir. Você não é cego, está tudo certo, mas eu quero salientar. Repetição. Jesus e os anjos darão êxito aos esforços de homens, pessoas inteligentes. Gente que usa a inteligência. Que façam tudo que está em seu poder. Está fazendo tudo? Aí você fala assim, pastor, o problema todo é que eu não me sinto capaz de fazer isso aqui. Sabe, eu estou aqui porque eu fui convidado, mas lá no fundo... Bom, então vejo esse texto da Bíblia e com ele eu quero encerrar. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Você entendeu? Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Carlos, você tem a unção que vem do santo e tem o conhecimento. Suelen, você tem a unção que vem do santo e você tem conhecimento. Você que está aqui dentro, você tem a unção que vem do santo e tem conhecimento. Jefim, você tem a unção que vem lá do santo e tem conhecimento. Luciana, mesma coisa. Cada um, mesma coisa. Podemos dizer em coro? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas vocês têm unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Que Deus te abençoe. Amém. A gente tem, pastor Marlon, um momento de perguntas aqui. Nós temos os microfones que vão chegar até você para que você faça a sua pergunta. Primeira pergunta está onde? Aumento de salário não vai ter? Tinha essa aí, já foi. Já ia fazer essa, pastor. Não vai ter, então. Tem alguém se movimentando aí para a pergunta? Eu não estou conseguindo ver daqui. Eu vi uma mão levantada em algum lugar. Ou foi impressão? É sempre assim, a primeira pergunta demora para aparecer, aí depois a gente acaba ficando sem tempo para responder todas até o fim, né? Mas o microfone está chegando em algum lugar. Sempre a pergunta que vem, tem a pergunta lá atrás? Aqui? Alguém falou aqui? Sempre uma pergunta que fazem para mim é se a igreja tem um plano específico para colocar mais recursos à disposição de tecnologia. Essa pergunta sempre vem, de alguma maneira ela chega. Se a igreja tem um propósito. A resposta é a seguinte: o dinheiro que a igreja tem duas fontes, dízimos e ofertas. Esse é o dinheiro que a igreja recebe, dízimos e ofertas. E a base é sempre o membro. O objetivo do dízimo está muito claro, é o princípio bíblico da pregação do evangelho. Então, tudo que tem a ver com pregação do evangelho e relevância, isso é incorporado no orçamento que a gente faz. Isso é discutido previamente. Então, a relevância daquilo que se faz é de acordo com os resultados que a gente vê, que a gente percebe, no impacto que aquilo causa nas pessoas. O que nós temos percebido é que, cada vez mais, de maneira extremamente rápida, os hábitos, a forma de se viver, está mudando muito, e a forma de se comunicar com as pessoas está mudando muito. Então, logicamente, nós temos, sim, reservado mais recursos, nesses últimos anos, para a tecnologia, pregação do evangelho através da tecnologia, envolvendo vários formatos. Temos feito. Inclusive, agora já terminou, não vi aquela série que nós colocamos para adolescentes lá no... Já terminou? Acabou. Fizemos uma série, porque nos estudos que foram feitos, disseram: o lance agora é você ter isso aqui. Investimos um belo recurso que está sendo... Segunda série.
O que está se fazendo agora? Avaliando para ver o resultado que isso trouxe. De acordo com o resultado que a gente perceber, e de vez em quando o Rafael e o Carlos nos alimentam com retornos de pessoas, dos adolescentes que viram, etc., para mostrar a relevância desse recurso. Se esse recurso tem relevância, ele vai voltar para lá. Se vai ser muito necessário, vai ser aumentado esse recurso. E de onde vai ser tirado? De coisa que deu menos resultado. É um volume que nós temos de dinheiro, não adianta você o orçamento vai ficando ali flexível de acordo com a necessidade. Exatamente. Então, se vocês tiverem um trabalho cada vez mais relevante naquilo que vocês fazem, e isso começar a trazer retorno para a igreja, com retorno eu digo, vidas impactadas. Vidas impactadas. A igreja não mensura suas coisas por números financeiros, ela mensura por alcance na sua mensagem. Alcance na sua mensagem. Esse é a grande motivação da igreja. Se isso acontece, a gente coloca mais recurso ali. Tem uma pergunta. Onde é que está? Pode fazer. Não tem a mais? Pergunta caiu. O pastor Caiu. Marlon respondeu, é isso? Pastor, então, muito obrigado. Abraço.